Era uma noite fria, o céu estava estrelado. A luz da lua era a única iluminação presente. Entre as densas matas, era possível avistar alguém se aproximando. Estatura baixa, quase do tamanho de uma criança, corpo coberto de pelos, cabelos em um tom de vermelho flamejante e pés voltados para trás. Quem era essa figura que adentrava as florestas? As lendas indígenas acreditavam que qualquer um que adentrar as matas com a intenção de cortar árvores ou destruir florestas eram caçados e mortos por essa criatura. Muitas vezes eram oferecidos presentes e oferendas para que os indígenas pudessem andar pelas matas. O medo era tanto que ofertavam seus itens preferidos, como fumo e cachaça, só para que essa criatura não lhes fizesse nenhum mal. Uma das suas atividades favoritas é perseguir caçadores e aterrorizá-los com seu assobio e fazê-los se perder em meio à floresta. Essa criatura possui características distintas que o faz ser impossível de rastrear, despistando qualquer um que tente lhe achar. Curupira é uma criatura oriunda das lendas tupi, que habita as matas do norte do Brasil e protege a natureza. Eu sou Milena Ferreira. Eu sou Emily Dantas. E eu, Clara Lopes. E trouxemos um conteúdo exclusivo para nossos ouvintes nesse episódio especial do podcast Longevidade. Sejam muito bem-vindos e aproveitem o especial Acenda a Sua Lenda. Este é o podcast Longevidade, episódio Acenda a Sua Lenda. Em 1560, o padre jesuíta José de Anchieta, estabelecido em São Vicente, atual litoral do estado de São Paulo, fez uma menção ao Curupira, em uma carta reproduzida pelo historiador Luiz da Câmara Cascudo. Abre aspas. É coisa sabida pela boca de todos que há certos demônios e que os Brasis, indígenas que habitavam o Brasil, chamam Curupira, que acometem aos índios muitas vezes no mato, dão-lhe açoites, machucam-nos e matam-nos. São testemunhas disso os nossos irmãos, que viram algumas vezes os mortos por eles. Fecha aspas. Além disso, os estudiosos falam que à medida que o mito foi se espalhando, o Curupira foi ficando conhecido por outros nomes, e também outras menções. Reforçam o fato de que a lenda era de fato bastante conhecida e difundida pelo território brasileiro, bem como muitas outras que foram repassadas para nós ao longo do tempo. Mula sem cabeça, Iara, Saci Pererê, Curupira, Boto Cor-de-Rosa, Negrinho do Pastoreio, Cuca, Boitatá, Cobra Grande, Vitória Régia e Lobisomem são personagens muito conhecidos por todos os brasileiros desde a infância, fazendo parte do imaginário popular a respeito do que é o folclore brasileiro. Essas lendas são o que formam o bestiário folclórico no nosso país, ou seja, fábulas que trazem e descrevem animais e criaturas fantásticas em contos moralizantes. O gênero literário surgiu na Idade Média e foi utilizado para contar histórias com o propósito de trazer lições e ensinamentos para as pessoas, por meio de fábulas de criaturas animalescas ou fantasiosas. Esses mitos possuem um forte componente simbólico, como os povos da antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da natureza, através das explicações científicas, criavam mitos com o objetivo de dar sentido às coisas do mundo. Por ter diversas influências culturais em sua origem, portuguesas, africanas e indígenas, o folclore brasileiro é bastante rico e diversificado. Suas lendas são transmitidas de geração em geração por meio da oralidade, o que possibilita a criação de uma identidade cultural e incentiva o desenvolvimento da criatividade e da fantasia desde criança. A estudante de pedagogia Fernanda Almeida explica que, abre aspas, na verdade, não há exatamente um disfarce sobre a severidade da real história. Pedagogicamente, a forma correta é apresentar não com palavras severas, fortes e assustadoras, mas sim uma linguagem que a criança consiga compreender e, por si mesmo, interpretar a chamada moral da história. Fecha aspas. Sabemos que, com o passar do tempo, a cultura sofre diversas modificações e alterações conforme as necessidades daqueles que as criam. E, com isso, a maneira como os ensinamentos do folclore são repassadas também está sujeito a transformações. Ouça o depoimento da historiadora Gabriele Martins a respeito disso. Na minha concepção, eu penso que a cultura ela é uma coisa que está sempre em movimento, em mudança. Ela é muito cíclica. As coisas vão acontecendo e vão sendo agregadas ou desagregadas. Acho que na época que a gente era criança, já assim, começo dos anos 2000, coisa e tal, o folclore ele tinha mais força em questão de você estar ensinando para crianças. Eu acredito que isso era repassado em escola, você tinha o dia do folclore, e aí a gente conhecia diversas lendas, a gente conhecia coisas do bestiário do país, e
ia conhecendo essas histórias. Mas acredito que muita coisa mudou, porque até a forma de você pensar no folclore mudou, porque muita coisa tem relação com tradições de povos muito antigos, a exemplo de algumas etnias indígenas, por exemplo, que têm em suas figuras religiosas associadas a esse bestiário. Folclore, que era visto nas maneiras de pensar, sentir e agir de um povo, foi se transformando ao passar do tempo, se tornando um conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de sua identidade social. Muitas vezes nos perguntamos onde podemos encontrar e se sentir realmente por dentro do aspecto cultural que o folclore consegue nos trazer. Nos meios televisivos e nas plataformas digitais, vem sendo explorado ainda mais as lendas do nosso folclore, como, por exemplo, a série Cidade Invisível, que estreou em 2021 na Netflix, mostrando as histórias que escutamos na infância de uma forma muito mais realista sobre os personagens folclóricos. Essa série deu vida àqueles personagens que nos foram apresentados apenas como lendas em nossa infância. A trilha sonora, as gírias, o enredo e vários outros elementos que representam nosso país instigam uma curiosidade no espectador em conhecer mais sobre o folclore brasileiro. E também há outras obras clássicas conhecidas desde a nossa infância, que trazem as figuras do nosso bestiário folclórico, como a série Sítio do Pica-Pau Amarelo, escrita pelo autor Monteiro Lobato, e os livros Eu Vi o Saci, de José Carlos Pontes, e Os Guardiões do Verde, de José Maurício Celos. Desta forma, o contato com essas obras desde a infância faz com que a criança aprenda mais sobre o passado e a identidade do seu povo. O entendimento desse espaço leva também ao respeito pelos outros lugares e culturas. É um enriquecimento do pensar, refletir e da empatia com o outro. O folclore é um acervo cultural, conjunto de costumes, lendas, mitos e ensinamentos. É uma ferramenta excepcional para promover uma educação para a vida, e ensiná-lo para as crianças é dar continuidade para a nação. Só assim manteremos viva a chama da nossa identidade cultural. Este é o podcast Longevidade, episódio Acenda a Sua Lenda. Esse podcast é uma realização das alunas do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. Vozes de Milena Ferreira, Emily Dantas e Clara Lopes. Participação das entrevistadas Gabriele Martins e Fernanda Almeida. Produção de Emily Dantas, Clara Lopes e Milena Ferreira. Edição de texto de Wanderson Gomes. Efeitos sonoros Free Sound. Gravação e edição de áudio Elvis Guimarães.